Imagine acordar em uma cidade onde o cheiro da morte toma as ruas, onde sinos de igrejas não param de tocar, onde vizinhos desaparecem em questão de dias. Ano 1347. Navios mercantes vindos do Mar Negro se aproximam do porto de Messina. Mas algo está errado. Os marinheiros não celebram a chegada. Eles estão deitados no convés. Alguns já mortos, outros delirando, com febre altíssima, com manchas escuras espalhadas pelo corpo, com inchaços do tamanho de maçãs no pescoço e nas axilas. A população se aproxima curiosa. Eles não sabem, mas estão prestes a presenciar o início de um dos maiores desastres da história humana. A doença que desembarca ali ficaria conhecida como Peste Negra, e em poucos anos ela mudaria o destino da humanidade. No início, ninguém entendia o que estava acontecendo. Alguns diziam que era castigo divino, outros culpavam o ar contaminado. Chamavam de miasma, um vento venenoso que trazia morte. Mas o que tornava tudo ainda mais aterrorizante era a velocidade. Uma pessoa saudável podia começar o dia com febre leve e estar morta 3 dias depois, sem tempo para despedidas, sem tempo para explicações. A doença começou a se espalhar rapidamente pela Europa. Portos comerciais foram os primeiros a cair, depois vilas, depois grandes cidades. Em questão de meses, regiões inteiras estavam em silêncio. Casas abandonadas, colheitas apodrecendo nos campos, crianças órfãs vagando pelas ruas. O medo se tornava tão contagioso quanto a própria doença. E se você quer continuar descobrindo como essa tragédia quase destruiu a civilização, como o mundo mergulhou no caos e como a humanidade conseguiu sobreviver ao próprio colapso, então este é o momento. Se inscreva agora no canal, porque aqui nós não contamos apenas histórias. Nós revelamos os eventos que mudaram o rumo da humanidade. Deixe o seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que amam história profunda, sombria e real. E se você quer mais conteúdos como esse, com narrativa intensa e detalhes que você não aprende na escola, clique em se inscrever. Ative as notificações e prepare-se, porque o pior dessa história ainda está por vir. Famílias trancavam portas, pais abandonavam filhos infectados, amigos deixavam amigos para trás. Os relatos da época descrevem cenas quase apocalípticas. Corpos sendo empilhados, valas comuns abertas às pressas, padres exaustos, incapazes de realizar tantos funerais. E o mais assustador, ninguém sabia o que causava aquilo. Sem microscópios, sem teoria dos germes, sem antibióticos. A medicina medieval era baseada em crenças antigas. Acreditava-se que o corpo era governado por 4 humores. Se algo estava errado, bastava sangrar o paciente. Mas quanto mais tentavam curar, mais pessoas morriam. A doença parecia escolher suas vítimas aleatoriamente. Ricos, pobres, crianças, idosos, nobres, camponeses, ninguém estava protegido. Entre 1347 e 1351, estima-se que entre 25 e 50 milhões de pessoas morreram. Alguns historiadores acreditam que quase metade da população europeia foi eliminada. Imagine isso acontecendo hoje. Metade das pessoas que você conhece desaparecendo. Esse era o nível de devastação. Mas a pergunta que ninguém conseguia responder era: de onde veio isso? Como algo tão mortal surgiu de repente? A resposta começava muito longe dali. Nas rotas comerciais que conectavam a Europa ao Oriente, nas caravanas que cruzavam desertos, nos navios carregados de especiarias e em algo muito menor do que qualquer pessoa poderia imaginar. Algo quase invisível, algo que viajava escondido e que estava apenas começando sua jornada de destruição. Na próxima parte, vamos entrar no coração do caos. Vamos ver como cidades inteiras colapsaram, como a sociedade entrou em pânico e como o medo transformou seres humanos. No começo, eram apenas rumores.
uma cidade distante, um porto fechado, um navio isolado, mas logo os rumores viraram números e os números viraram cadáveres. A peste avançava como fogo em palha seca. Cidades comerciais eram as primeiras a cair. Em Florença, famílias inteiras desapareceram em poucas semanas. Em Paris, carroças cruzavam as ruas recolhendo corpos como se fossem lixo. Em Londres, valas comuns eram abertas às pressas, porque não havia tempo para sepultamentos individuais. O comércio parou. Feiras foram canceladas. Portões das cidades eram fechados, mas já era tarde. A doença não precisava de exércitos. Ela viajava em silêncio, e quando alguém apresentava os primeiros sintomas, já havia infectado outros. A sociedade medieval começou a rachar. A estrutura feudal dependia de camponeses trabalhando nas terras, mas os campos ficaram vazios, sem trabalhadores, sem colheita, sem comida. A fome começou a se espalhar junto com a doença, e então veio o medo. Um medo irracional, violento, sem direção. Como ninguém entendia a causa da peste, começaram a procurar culpados. Estrangeiros foram acusados, minorias religiosas foram perseguidas. Espalhou-se a ideia de que poços estavam sendo envenenados. Em várias regiões da Europa, comunidades inteiras foram massacradas por causa do pânico. Quando o ser humano não entende o inimigo, ele inventa um. Ao mesmo tempo, surgiram movimentos religiosos extremos. Grupos chamados flagelantes marchavam pelas cidades, se chicoteando em público. Acreditavam que a peste era punição divina, que o sofrimento voluntário traria perdão, mas nada mudava. A morte continuava. E então surgiram figuras que se tornariam símbolo daquele período. Os médicos da peste, com longas capas negras, luvas de couro e máscaras com bicos compridos, recheados de ervas aromáticas. Eles acreditavam que o cheiro ruim transmitia a doença. Então tentavam purificar o ar com flores e especiarias. Mas por trás da máscara havia impotência, porque não importava o que fizessem. A maioria dos pacientes morria. Os relatos da época descrevem sintomas brutais: febre altíssima, delírios, vômitos, manchas escuras na pele e os bubões, inchaços dolorosos que cresciam nas axilas, virilha e pescoço. Quando esses inchaços escureciam, era quase sempre o fim. Algumas vítimas morriam em 2 dias, outras em menos de 24 horas. O impacto psicológico foi devastador. Pessoas começaram a abandonar parentes doentes, casas eram marcadas. Alguns trancavam familiares infectados para dentro e fugiam. A confiança social desapareceu, o toque se tornou ameaça, o abraço virou risco, o ar parecia suspeito. Imagine viver em um mundo onde qualquer respiração pode ser a última. Entre 1347 e 1351, a Europa perdeu algo entre 1/3 e metade da sua população. Algumas regiões perderam até 60%. Vilarejos inteiros simplesmente deixaram de existir. Mapas precisaram ser redesenhados, mas em meio ao caos, uma pergunta permanecia. Se não era castigo divino, se não era veneno nos poços, então o que era? Qual era o verdadeiro inimigo? A resposta estava escondida. Não em exércitos, não em conspirações, mas em algo microscópico. Algo que ninguém no século XIV poderia sequer imaginar. Na próxima parte, vamos revelar o verdadeiro responsável. A criatura invisível que mudou a história do mundo. Durante séculos, a humanidade acreditou que a peste negra era obra divina. Um castigo, uma maldição, um ar envenenado. Mas a verdade era muito menor e muito mais mortal. O verdadeiro responsável tinha nome: Yersinia pestis, uma bactéria microscópica, invisível a olho nu, descoberta apenas no século XIX, mas ativa desde muito antes. Ela não surgia do nada, ela viajava, e seu transporte favorito não eram humanos, eram ratos.
principalmente o rato preto, conhecido cientificamente como ratos-ratos. Esses ratos infestavam navios mercantes, viviam entre sacos de grãos, escondiam-se nos porões escuros das embarcações e nas rotas comerciais que conectavam o Oriente à Europa, eles eram passageiros constantes, especialmente ao longo da famosa Rota da Seda. A bactéria, no entanto, não vivia diretamente nos ratos. Ela era transmitida por pulgas. Quando um rato infectado morria, as pulgas abandonavam o corpo e procuravam outro hospedeiro. Muitas vezes, humanos. Uma simples picada era suficiente. A bactéria entrava na corrente sanguínea e começava o ataque. Existiam 3 formas principais da peste. A primeira era a peste bubônica, a mais comum. Após a picada, os gânglios linfáticos inflamavam, formando os famosos bubões, inchaços dolorosos, quentes, escurecidos. A dor era intensa. A febre, devastadora. Sem tratamento, a taxa de mortalidade podia ultrapassar 60%. A segunda forma era ainda pior, a peste septicêmica. Nesse caso, a bactéria se espalhava diretamente pelo sangue, causando hemorragias internas, necrose. As extremidades escureciam, dedos, nariz, orelhas. Era daí que vinha o nome peste negra. A pele ficava manchada, como se o corpo estivesse apodrecendo por dentro. Muitas vítimas morriam antes mesmo que bubões aparecessem. E então havia a forma mais letal de todas, a peste pneumônica, quando a bactéria atingia os pulmões. Nesse estágio, ela podia se espalhar pelo ar, através da tosse, através da respiração. Ou seja, não eram mais necessárias pulgas, bastava proximidade. A morte podia chegar em menos de 48 horas. Imagine viver em uma casa onde alguém começa a tossir sangue e você sabe que pode ser o próximo. A Europa medieval não tinha ideia do que era uma bactéria. O microscópio só seria aperfeiçoado séculos depois, sem conhecimento sobre germes, sem noção de higiene como entendemos hoje. As cidades eram um ambiente perfeito para a proliferação. Ruas estreitas, esgoto a céu aberto, animais circulando livremente, ratos por todos os lados, o cenário ideal para a tragédia. Mas existe algo ainda mais inquietante. A peste provavelmente não começou na Europa. Muitos historiadores acreditam que sua origem remonta à Ásia Central, regiões da atual Mongólia e China. De lá, viajou pelas rotas comerciais, passou por portos do Mar Negro e então embarcou rumo ao Mediterrâneo. Um detalhe curioso e sombrio. Há relatos de que durante o cerco da cidade de Cafa, no Mar Negro, exércitos teriam lançado corpos infectados por cima das muralhas. Um dos primeiros registros do que poderia ser considerado guerra biológica. Se isso foi decisivo ou não, é debatido. Mas uma coisa é certa: quando os navios chegaram à Europa, a catástrofe já estava em movimento. E aqui está o ponto central. A peste não era sobrenatural, não era divina, era biologia, era evolução, era um micro-organismo seguindo seu instinto de sobrevivência. Mas sem ciência, sem compreensão. A humanidade estava lutando no escuro. E quando você luta contra algo que não consegue ver, cada erro custa milhares de vidas. Na próxima parte, vamos explorar as tentativas desesperadas de cura, os tratamentos estranhos, as teorias equivocadas e o momento em que a humanidade começou, finalmente, a entender seu inimigo. Quando a peste negra se espalhou pela Europa, a medicina medieval foi colocada à prova e falhou. Sem saber o que era uma bactéria, sem entender contágio, sem microscópios. Os médicos trabalhavam com teorias antigas herdadas da Grécia Antiga. Acreditavam que o corpo era governado por 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Se alguém adoecia, significava que esses humores estavam em desequilíbrio. A solução? Sangrias. Cortar o paciente para liberar o excesso de sangue.
Muitas vezes, pessoas já enfraquecidas pela infecção perdiam ainda mais força e morriam mais rápido. Outros tratamentos incluíam queimar ervas aromáticas dentro das casas, tomar poções feitas com mercúrio, aplicar pasta de ervas sobre os bubões, ou até colocar sapos mortos sobre os inchaços, acreditando que eles absorveriam a doença. Nada funcionava, mas em meio ao desespero, algo diferente começou a surgir. Observação. Algumas cidades começaram a perceber um padrão. Navios vindos de certas regiões traziam a doença. Então decidiram testar algo novo: isolamento. Foi na cidade de Veneza que surgiu uma das primeiras medidas organizadas de controle sanitário. Navios que chegavam ao porto eram obrigados a permanecer isolados por 40 dias antes de desembarcar. 40 dias. Em italiano, 40 giorni. Daí nasceu a palavra quarentena. Sem saber exatamente porquê, eles tinham descoberto algo fundamental: reduzir o contato diminuía a transmissão. Foi um dos primeiros passos reais em direção ao controle epidemiológico. Ainda assim, a peste não desapareceu. Ela retornava em ondas, a cada década, a cada geração. Cidades reconstruíam e depois enfrentavam novos surtos. Durante séculos, a Europa conviveu com a ameaça constante. Somente no século XIX, durante um surto em Hong Kong, a ciência finalmente encontrou respostas concretas. Em 1894, o médico Alexandre Yersin identificou a bactéria responsável. Ela foi nomeada em sua homenagem, Yersinia pestis. Pela primeira vez, o inimigo tinha rosto, ou melhor, tinha forma microscópica. A descoberta abriu caminho para o desenvolvimento de tratamentos eficazes. Hoje, sabemos que a peste pode ser tratada com antibióticos. Quando diagnosticada cedo, as chances de sobrevivência aumentam drasticamente. Mas há algo importante aqui. A peste não desapareceu completamente. Ela ainda existe em algumas regiões do mundo, em áreas rurais, associada a roedores silvestres. A diferença é que agora temos conhecimento, temos laboratórios, temos vigilância sanitária, temos medicina baseada em evidências. A grande virada da história da peste não foi apenas médica, foi intelectual. Foi a transição da superstição para a ciência, da culpa divina para a investigação biológica, da oração isolada para a pesquisa sistemática. Mas talvez a consequência mais profunda da peste negra não tenha sido apenas médica. Ela abalou estruturas sociais, mudou economias, alterou relações de poder e preparou o terreno para uma transformação histórica gigantesca. Na próxima e última parte, vamos falar sobre o legado da peste negra, como uma tragédia que matou milhões acabou mudando o rumo da civilização. E qual é a grande lição que ela deixa para nós hoje? Entre 1347 e 1351, o mundo mudou para sempre. A peste negra não foi apenas uma epidemia, foi um divisor de águas. Quando a poeira finalmente começou a baixar, metade da Europa havia desaparecido. Vilarejos inteiros estavam vazios, campos abandonados, mosteiros silenciosos, cidades reduzidas à metade. Mas algo inesperado aconteceu. Com milhões de mortes faltavam trabalhadores, e quando a mão de obra se torna escassa, ela se torna valiosa. Camponeses que antes eram presos à terra começaram a exigir salários. Senhores feudais perderam poder. O sistema feudal, que dominava a Europa há séculos, começou a enfraquecer. A tragédia abriu espaço para a mudança. Com menos pessoas competindo por recursos, os sobreviventes herdaram terras, ganharam mobilidade, passaram a negociar melhores condições. A economia começou a se transformar. O valor do trabalho mudou, a estrutura social mudou, a mentalidade começou a mudar. O medo constante da morte também alterou a relação das pessoas com a vida. A arte se transformou, a religião foi questionada. O pensamento crítico começou a ganhar espaço.
Alguns historiadores acreditam que esse grande choque ajudou a preparar o terreno para o Renascimento. Um período de redescoberta científica, artística e filosófica. É como se, após encarar a morte em escala massiva, a humanidade tivesse decidido entender melhor o mundo. Investigar, questionar, explorar. A peste destruiu, mas também forçou evolução. E aqui está o grande paradoxo. A bactéria Yersinia pestis agiu apenas seguindo sua natureza biológica, sem intenção, sem maldade. A devastação não foi planejada, foi consequência. Mas a resposta humana, essa sim moldou o futuro. A peste negra expôs algo profundo sobre nós. Quando enfrentamos o desconhecido, primeiro sentimos medo. Depois procuramos culpados, depois erramos, mas, eventualmente, aprendemos. A transição da superstição para a ciência não aconteceu da noite para o dia. Foi lenta, dolorosa, construída sobre milhões de vidas perdidas. Mas foi essa mudança de mentalidade que permitiu que, séculos depois, desenvolvêssemos vacinas, antibióticos, sistemas de saúde pública, protocolos de quarentena. A mesma humanidade que acreditava que o cheiro causava doenças, hoje identifica micro-organismos invisíveis. A mesma espécie que entrava em pânico e se voltava contra si mesma, hoje sequencia genomas, desenvolve tratamentos, compartilha informação globalmente. A peste ainda existe, mas não é mais sentença automática de morte. E esse é o verdadeiro payoff desta história. A peste negra não foi apenas uma tragédia medieval. Ela foi um ponto de virada. Ela revelou nossa fragilidade, mas também revelou nossa capacidade de adaptação. Ela mostrou o poder destrutivo do medo, mas também o poder transformador do conhecimento. Se existe uma lição final aqui é esta: o maior inimigo da humanidade nunca foi apenas a doença, foi a ignorância sobre ela. Quando não entendemos o que enfrentamos, entramos em caos. Quando entendemos, evoluímos. A peste negra matou milhões, mas ajudou a construir o mundo moderno. E talvez essa seja a maior ironia da história. Às vezes é no momento mais sombrio que começa a mudança que ilumina o futuro.